Olá, olá, querido aluno Vicentino. Vamos falar hoje sobre força magnética, em cargas elétricas. Então, suponha que você tem uma região, uma região que você tem um campo magnético passando por ela, e aí você introduz uma carga nessa região. E essa carga nessa região, ela passa a se movimentar, seja ela numa certa direção, ou junto, a favor desse fluxo, desse campo magnético, contrário a esse fluxo, ou num ângulo qualquer, tá? Bora generalizar, bora falar que essa carga aqui, ela se desloca em um ângulo qualquer, né? Ela está se movimentando aí. Então, logicamente, ela vai fazer um certo ângulo θ com esse deslocamento. O que vai acontecer é que vai surgir, em decorrência dessa movimentação, uma força, e essa força ela vai ser paralela, me desculpe, ela vai ser perpendicular ao plano que será formado pelo vetor velocidade, e o vetor campo magnético. Então, imagina que você tem um campo magnético, não é isso? Você tem um campo magnético aqui. Você, por exemplo, tem um vetor velocidade. Vou colocar um vetor velocidade aqui qualquer, tá? Vetor velocidade. E entre eles formam um certo ângulo, esse ângulo θ, e esses dois vetores aí, você observa que surge entre eles o que eu posso chamar de um plano, é isso? Surge um plano aqui em que está escrito os dois. Vamos dizer que esse plano é a própria folha de papel. Então, em decorrência disso, vai surgir uma força, e esta força aqui, chamada de força magnética, ela vai ser perpendicular a esse plano formado, não é isso? Esse plano formado por essas duas forças aqui, ele vai ser perpendicular aí. Como quantificar, esse agente aí, essa intensidade, essa força? Essa força aqui, chamada de força magnética, ela vai ser dada, por alguns fatores. O primeiro fator que ela vai depender é do próprio campo magnético. A segunda coisa que ela vai depender é do módulo dessa carga, da intensidade dessa carga. A terceira é desse vetor velocidade, e o ângulo formado entre eles, não é isso? Quando vocês forem calcular o módulo, dessa força, esse módulo vai ser o módulo do campo magnético, o módulo da carga, o módulo vetor velocidade e o seno do ângulo formado entre eles aí, tá? Vai ser em relação a isso aqui, que você vai quantificar a sua força magnética, tá? A sua grandeza magnética. Isso aí vai ser dada pela regra da mão direita, tá? A regra da mão direita aí. Então, imagine o seguinte, que nessa regra da mão direita, esse dedo aqui é o teu vetor velocidade. Esse aqui, estão perpendiculares um ao outro nesse exemplo aqui, é o teu campo magnético. E esse aqui é a tua força. Então, como você simbolizar, isso, você vai ter, velocidade, campo magnético e força, tá? Vamos para cá. Tá? Então, vocês têm alguns casos. O primeiro caso é quando essa força aqui, a velocidade e o campo, eles forem paralelos entre si. E isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é eles terem a mesma direção, mesmo sentido, e outros sentidos contrários, mas os dois têm a mesma direção. Te lembra que o seno, isso é muito importante, o seno, não é isso? Do ângulo formado entre eles é zero, também é zero. E o seno, de 180
é também zero. Então, se isso aqui é zero, né, essa força magnética ela vai ser nula, não é isso? Ela vai ser nula aqui, né? Então não vai ter força magnética nesse caso. O outro caso que podemos ver é o seguinte: essas forças elas estão perpendiculares, né? Elas fazem um ângulo, né, esses vetores estão perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus, o vetor velocidade e o campo magnético, né? E aí você sabe que o seno de 90, né, ele é 1. Aqui tu tem a força magnética máxima, no caso, o módulo dela. A força magnética ela vai ser dada BQ V. Não é isso? Ela tem a intensidade máxima no caso. Professor, e a minha orientação? De novo, seguindo a regra da mão direita. Ah, professor, caso eles não tenham, né, a velocidade e o campo magnético, eles não formam um ângulo diferente desses dados. Você vai usar essa expressão aqui e você trabalha com o conceito de regra da mão direita. É isso, tá? Você vai ter isso aqui que a gente está trabalhando aqui: força, velocidade e campo magnético.